Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no YouTube. E nesse vídeo eu vou falar uma das coisas que não é tão óbvio, né, que eu aprendi, que é sobre a questão de uma das facetas da felicidade, né? Porque felicidade você consegue adquirir felicidade de muitas maneiras, né? Mas um ponto que eu vou trazer aqui nesse vídeo é na questão de que uma vida boa e satisfação, a questão da felicidade, seria a questão do contraste na sua vida com o que você, contraste do que você está fazendo com o que você já tinha. E aí eu vou dar um exemplo que seria, por exemplo, uma pessoa que ganhava pouco, vamos supor, R$ 50 reais, e aí essa pessoa passou a ganhar agora 500. Nesse exemplo, você percebe que teve um contraste enorme, 10 vezes mais. Você estava em 50, aí você passou para 500. Eu não estou falando de renda aqui, só estou dando um exemplo do contraste. Essa pessoa, por ter passado por esse contraste, nesse momento ela sentiu uma alegria muito grande. E aí essa mesma pessoa que está aqui, que está com esses 500, e agora passou para 1.000, estava com 500, e agora passou para 1.000, que para número seria como se fosse 2 vezes, né, os 500, ela sentiu mais felicidade do que desse ponto que ela estava aqui nos 500, sentiu, mas ela não sentiu tanto por conta do contraste desse 500 com os 1.000, do que o que ela tinha de antes dos 50 e passou para 500. Isso na nossa mente também acontece, né? De igual forma, acontece também com aquisições. Às vezes você se pega tentando sempre comprar coisas para preencher um vazio, em busca da felicidade. Às vezes você compra uma coisa, você sente uma felicidade enorme, mas aí você continua comprando para tentar se ver felicidade, só que aí quanto mais você vai nessa sequência, você vai adquirindo cada vez menos. Né? Por quê? Porque o seu cérebro ele acostuma com isso. Ele percebe os grandes contrastes quando você passa a consumir uma coisa e não tem um contraste tão diferente, uma diferença tão grande do que do anterior, e aí ele meio que se acostuma e não dá tanta alegria para você assim. E aí eu vou te dar um exemplo aqui, por exemplo, tem até a história do milionário, que ele tinha um chefe de cozinha que preparavam a comida nível 5 estrelas todo dia, do café da manhã, do almoço até o jantar, né, com o chefe de cozinha. E aí, até para reflexão, você imagina que isso todo dia, né, todo dia comida 5 estrelas, todo dia. Aí você imagina que essa pessoa vai ao longo do tempo vai sentir tanto prazer, tanta realização em no fim do dia ter comido um alimento, do que o que passou a vida toda se alimentando de uma forma, não consumindo pratos 5 estrelas, mas que uma vez ou outra perdida ela acaba que por ir um restaurante melhor e consumindo uma comida muito boa, trazer isso para reflexão, né? Você vai se imaginar. É claro que essa pessoa que está com o garçom, com o cozinheiro 5 estrelas, ele não vai ter tanto mais felicidade do que aquela outra pessoa. Por quê? Porque esse tipo de alegria no nosso cérebro é medida em contrastes, tipo de contrastes. Também, por exemplo, aquela pessoa que todo dia, ou quase um dia outro não, consome fast food. E aquela outra pessoa aquela outra criança que passa todo mês, ou passa mais de um mês, e aí uma vez só que ela, por exemplo, tirou uma nota alta na prova, e o pai dela leva ela para comer no McDonald's. É claro que essa criança vai ter muito mais alegria do que aquela outra pessoa que todo dia faz esse tipo de refeição, porque isso é dado em contrastes. E aí eu trago isso para você também, dessa questão do financeiro, porque a gente acaba que seguindo essa esteira de querer sempre consumir coisas cada vez mais caras, e isso não tem fim. O capitalismo ele não tem fim. Você consome aqui e você vai sempre querendo uma coisa maior, mais cara, melhor. A todo tempo. As propagandas reforçam isso. A todo tempo você querer consumir as coisas melhores e mais caras. E aí eu te convido a você dar uma analisada nisso. Será que você está seguindo nessa esteira? Ou talvez você é aquela pessoa que você faz uma compra pontualmente e percebe que naquele momento você
tem uma satisfação enorme, tem uma grande satisfação. E às vezes é melhor, não é melhor, mas às vezes é interessante analisar isso. Será que não seria melhor eu deixar para me animar, deixar para fazer uma compra pontual, que às vezes é uma coisa que eu preciso mesmo, uma coisa que eu vai ser muito útil para mim, deixar para fazer uma compra pontual, às vezes vai economizar bastante. Você vai analisar isso e você vê que está gastando muito dinheiro tentando preencher uma felicidade que às vezes não compensa e nunca vai preencher, porque sempre tem isso, sempre o seu cérebro vai se acostumar com aquele estímulo e vai querer mais, né? Sempre vai ter isso. Esse vídeo é mais para trazer essa reflexão e você ver que às vezes você consome uma coisa e aí deixa se levar, né, pelos sentimentos, e você quer consumir cada vez mais outra coisa. Não vou comprar isso porque isso aqui, na minha mente, eu estou precisando disso, estou com vontade de comprar, vou comprar e vou sentir mais feliz. Às vezes você vai se endividar por conta disso, porque as empresas elas têm vários profissionais especializados nisso, em gerar esses gatilhos na sua mente. Esses gatilhos de necessidade, de escassez, de você ter que comprar aquilo ali naquele momento, mas isso é bom para a empresa, mas naquele momento para você vai comprar, depois você vai perceber que aquilo não deu tanta felicidade assim e vai querer sempre ir um passo além, né? E às vezes um passo maior que a perna, você vai querer às vezes se endividar para comprar uma coisa e essa coisa não vai te deixar tão satisfeito assim, tão realizado, né? E aí esse vídeo seria mais para isso, para você analisar isso, né, no seu dia a dia, na sua vida, que às vezes está te prejudicando e você não sabe, coisas de você sempre querer preencher aquele vazio com alguma coisa. E às vezes esse vazio é criado por você mesmo, às vezes esse vazio é uma propaganda, por meio da comparação, que é outra coisa também, às vezes a gente se compara e acaba aqui sentindo esse vazio de querer preencher com alguma coisa, e às vezes é uma coisa material. Só que aí, dependendo da sua fase, você não pode. E aí você percebe-se que não faz sentido, e cada vez mais vai estar sendo uma pessoa que vai estar sempre consumindo, buscando cada vez mais felicidade, ou também talvez uma pessoa que está ganhando um determinado valor. E aí sempre quer ganhar mais, sempre quer se esforçar mais, às vezes até trabalhar de forma a não ter nem descanso para consumir coisas, para sempre estar com um padrão mais alto, e às vezes não percebe isso, que sempre você tenta buscar um padrão mais alto para tentar atingir um nível de felicidade, mas às vezes é isso, é você ver o que é que você está consumindo, ver o que é que está te pegando nisso, separação, se é alguma coisa que você está colocando na sua mente, se é propaganda que está te influenciando, ver o que é que está fazendo sentido nesse momento para você. Se isso faz sentido, se esse vídeo fez sentido para você, eu peço que você curta aqui, deixe um comentário aqui o que você achou desse vídeo, se inscreva no canal. Se você quiser sua produtividade como todo, eu acabei deixando um livro que eu escrevi sobre produtividade aqui no link da descrição, em PDF.